Quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui para a última lição do nosso trimestre, tratando do tema Renovação da Esperança e tocando numa questão que é delicada e importantíssima da nossa fé, que é a averiguação, não é? A realidade verídica, documentada da ressurreição de Cristo, uma prova que transpõe o fato histórico para algo espiritual importante para nós, e nós vamos estar olhando de uma maneira especial para isso que aconteceu. E também, parte dessa lição, nós vamos estar estudando o caso do nosso amigo Tomé, não é? O texto da lição vai falar exatamente daquele episódio que Tomé não estava e depois Jesus aparece para ele, nós vamos aprender alguma coisa. Portanto, nós vamos estar dividindo o nosso estudo, como de costume, 3 tópicos, 3 subtópicos. Os 3 tópicos serão os seguintes: as 3 grandes lições da ressurreição. Em segundo lugar, as 3 grandes vitórias garantidas pela ressurreição. E terminaremos aprendendo as 3 lições aprendidas por Tomé depois da ressurreição. Este é o nosso roteiro regular aqui no nosso canal, da professora Manuela Barros, e no trimestre que vem nós já estamos começando um pouco adiantados a nos preparar para o trimestre que vem. Nós vamos continuar com essas aulas regulares. No entanto, a lição simplificada que nós temos postado, por questão do conteúdo da revista que vem ser um conteúdo mais facilitado, nós vamos tentar algo novo aqui e eu espero que da mesma maneira seja de bênção para os irmãos, para vocês que estão acostumados a ler e caminhar no comentário, tem usado esse esboço como algo adicional recurso. Nós vamos estar trazendo uma lição baseada no comentário, lendo o comentário. No entanto, eu não posso fazer como os demais. Eu sempre quero trazer algo diferenciado, algo mais dinâmico, algo mais interativo com a classe, e eu espero em Deus que Deus nos dê esta direção para trazer umas aulas, porque a nossa intenção é que os professores sempre estejam crescendo, né? E em segundo lugar, que os alunos se sintam bem, se sintam motivados de estar participando da nossa escola dominical. Queremos que eles amem aprender a palavra e para isso nós devemos fazer o nosso esforço. Então, nessa jornada, eu vou fazer um esforço de mudar a maneira que eu planejo a aula. Já vai ser a segunda maneira diferenciada que nós vamos estar propondo para você aqui neste canal. Por favor, me ajude em oração, porque eu espero em Deus que seja de bênção, não só para vocês que estão aqui, mas outros tantos, né, que precisam ser ajudados, apoiados, estimulados, às vezes a mudar um pouquinho para melhorar e dinamizar na sua sala de aula. Vamos ao nosso estudo deste dia. As 3 grandes lições da ressurreição é o primeiro tópico, dividimos em 3 subtópicos. Primeiro, ela é o ápice da nossa fé, pois ele venceu a morte. Em segundo lugar, a segunda lição trata-se da credibilidade da nossa fé. Foram muitas e infalíveis provas. Em terceiro lugar, trata-se da esperança da nossa fé. Ele foi a primícia. Então, em primeiro lugar, a primeira grande lição da ressurreição é que a ressurreição de Jesus é o ápice da nossa fé, porque ele cumpriu. Ele venceu a morte. Apocalipse capítulo 1 e versículo 18 diz: e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem está falando aí com João? Você sabe disso, João foi, não é, levado em espírito, ele foi levado ali ao lugar, né, no céu, no paraíso, aonde seja este lugar aonde ele pôde ver as coisas acontecendo, e o Senhor que lhe apareceu o permitiu ver determinadas as coisas e mandou ele escrever aquilo que ele ouvia e aquilo que ele via. E o próprio Senhor Jesus se apresentou a João com estas palavras: eu sou aquele que vivo, mas que fui morto e estou vivo para todo sempre. Então, não só aqueles, nós vamos estar estudando, focando naqueles que viram a Jesus ali, não é, pertinho, que viram ele morrer e depois o viram ressuscitado, mas nós temos esta comprovação de João que o viu no contexto da eternidade. Queridos irmãos, João não sonhou, João viu. Aleluia, que lindo lembrarmos daquele hino, né? Que diz: João viu e eu também espero ver. E verdadeiramente esta é a nossa esperança. E este é o centro do nosso estudo de hoje. Hebreus capítulo 2, versículo 14, versículo 15 diz: e visto
como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então nós temos dois inimigos aí aparecendo neste texto de Hebreus, o diabo e a morte, e parece, pelo que se entende do texto, que na mão do diabo estava alguma vinculação, algum poderio aí vinculado com a morte. No entanto, nós entendemos que Jesus foi aquele que venceu. O cumprimento de uma profecia trazida por Deus a Adão, ali ainda no Éden, em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Sobre alguém que haveria de vir e que pisaria a cabeça, não é, daquela serpente, daquele enganador, daquele que fez, não é, causou, manipulou, tentou o homem para o pecado. Então nós vemos a vitória de Cristo, não só sobre o diabo, mas sobre a morte. A morte não pôde deter o nosso Salvador e ele está vivo, foi visto por aqueles daqueles dias e foi visto por João na eternidade. Então, a ressurreição de Cristo, ela é o ápice, ela é o cumprimento da promessa mais profunda e mais difícil de ser ganhada. Não é convencer as pessoas, não é até ter vindo para ser sacrificado, mas vencer a morte foi o ápice, porque foi a vitória maior e final. Aleluia! Tornando-se então, como dissemos, e estamos estudando o ápice, o ponto mais alto da nossa fé. Em segundo lugar, é a credibilidade. A segunda lição que nós aprendemos aqui deste texto e deste estudo dessa lição é que foram muitas e infalíveis provas. Atos capítulo 1, versículo 3, diz: aos quais também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, olha aí, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, o escritor Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele descreve que Jesus se apresentou vivo a muitas pessoas por um espaço de 40 dias, não é isso? Então ele andou falando, claro que ele não estava todo o tempo na presença de alguém, mas ele apareceu várias vezes durante estes 40 dias. E a lista o nosso comentarista nos dá aqui na nossa revista, não é? Todas estas aparições e os textos bíblicos, mas isso nos garante, aleluia, que não foi uma pessoa que viu. Será que não foi uma visão? Será que não foi uma visagem? Será que não foi um sonho? Será que não foi uma revelação de que Jesus estava vivo? Não. O número de pessoas que viu, sendo que numa dessas aparições foram 500 pessoas, né? Ou mais de 500 pessoas para quem ele apareceu, o texto bíblico diz isso, são provas que ninguém pôde contrariar. A realidade é que quando eu leio alguns textos de pessoas que vêm contrária à fé cristã, que tentam, né, contrariar, então tem até alguns bem famosos de pessoas que fizeram de encontrar que a ressurreição de Cristo era mentira, o foco da sua vida, né? E descobriram em verdade, depois de pesquisar mesmo profundamente, que não era uma mentira, mas sim era uma verdade. Jesus ressuscitou. E se não me engano, 2 casos clássicos, que até tem livros escritos sobre eles, vieram a ser cristãos por causa de encontrarem a veracidade daquilo que nós cremos. Então, o que nós cremos como crentes não é conto de carochinha, não é uma religião que cega o homem, como muitos querem dizer, esse é o ópio do povo, é uma religião só para o pessoal. Não, senhor, é Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio, ele morreu para pagar o preço do nosso pecado e tem mais, ele venceu a morte para garantir a nossa vitória. 1 Coríntios capítulo 15, este texto lindo de Paulo, versículo 3 ao 8 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, olha aí Paulo dizendo, por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, está aí o texto, né? Dos quais vive ainda a maior parte, no tempo que Paulo escreveu isso, né?
Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos. Olha aí a quem apareceu. Me apareceu também a mim como a um abortivo. E quem está falando é Paulo. Não foi nos dias que os demais, naqueles 40 dias que Jesus apareceu para estas pessoas todas, mas tempos depois, quando Paulo estava ali no caminho de Damasco, com a intenção de prender os discípulos de Cristo, segundo o texto bíblico, Jesus lhe aparece, aleluia, fala com ele, com alguém que tinha o zelo pela sua religião, mas ele estava ali por conhecer agora, pessoalmente, o Filho de Deus, e ele, naquele encontro, creu em Jesus, passou aqueles dias naquele quarto, orando, clamando, buscando entender, e ali foi o começo de uma nova história da pessoa de Paulo. Então nós vemos Paulo escrevendo agora aqui, no começo deste capítulo que é tão profundo sobre a ressurreição de Cristo, ele começa dizendo que, segundo as Escrituras, que estava escrito que ele haveria de padecer, que ele haveria de morrer, que ele haveria de ressuscitar. E tudo isso aconteceu. Mas ele não deixa só nestas palavras, ele diz, muita gente viu, ele apareceu, e numa delas há mais de 500 irmãos, que essas pessoas, muitos ainda estão vivos no dia que ele estava escrevendo. Então veja que historicamente, a nossa fé no Cristo ressuscitado é comprovável e isto é uma bênção para nós. Em terceiro lugar, a esperança da nossa fé. No mesmo texto de 15 de 1 Coríntios, versículo 20 a 23, diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o quê? As primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que lindo Paulo deixar-nos este presente deste texto bíblico aí para nós, dizendo, primeiro ele vinha confrontando aqueles que não criam na ressurreição, e ele termina esta confrontação dizendo, mas a verdade é que Cristo ressuscitou e foi feito as primícias, ou seja, o primeiro, né? As primícias era aquele primeiro fruto, né, da primeira tiragem, né, dos frutos da terra, eram as primícias, glória a Jesus. E agora Cristo foi aquele que primeiro ressuscitou. E era importante que ele o fizesse, porque quando antes dele morrer, ele disse, eu vou ressuscitar e vou ressuscitar vocês também. Nós não poderíamos crer na nossa ressurreição se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas como nós temos a prova infalível de que Cristo ressuscitou dos mortos, então Paulo diz para nós agora, nós temos a segurança que ele tem poder para ressuscitar os mortos e trazê-los de volta à vida, porque ele morreu. É diferente daquela ressurreição de Lázaro, que estava, entre aspas, fresco, já foi um milagre escandalizador, que só Deus pode fazer tal coisa. Mas Jesus não morreu, não reviveu para morrer outra vez, como Lázaro que voltou a morrer, ou seja, ele viveu e voltou à vida neste corpo humano que nós temos. Jesus não. Ele foi a primícia deste corpo glorioso que nós anelamos um dia ter, deste corpo que é revestido da incorruptibilidade. Isto nunca existira antes, jamais na história. No entanto, Jesus foi o primeiro. E ele apareceu com este corpo, portas fechadas, ele pôde entrar ali e falar com os discípulos, como nós lemos no texto desta lição. E é neste corpo glorificado que nós esperamos ressuscitar, este corpo incorruptível, imortal, que viverá para sempre. O mistério destas coisas nós não entendemos em sua plenitude, mas uma coisa nós sabemos, ele foi o primeiro, aleluia, e nos dá a segurança de que nós um dia seremos ressuscitados com ele, como diz o texto aí na sua ordem, primeiro as primícias e depois os que são de Cristo. Quando? Está escrito aí no texto, na sua vinda. Quando Jesus voltar, segundo o texto até de Tessalonicenses, né, explica claramente como acontecerá todas essas coisas. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11 diz, e quando dizia isto, vendo-o eles,
foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, ele foi o primeiro, mas ele prometeu esta vinda. Lembra que o texto de Paulo disse? Primeiro, o Cristo, a primícia, e depois os que morreram em Cristo na sua vinda. Esta é a vinda que os anjos falavam. Não se preocupe, vocês o estão vendo ir, não precisa ficar triste, porque ele vai voltar desta mesma maneira. João capítulo 14, a palavra da boca de Jesus agora dizendo, versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então agora foi por boca de Jesus antes de morrer, antes de ressuscitar, e ali naquele dos anjos foi depois de tudo isso acontecer, mas aqui Jesus já dizia, eu vou voltar, e aí fecha de novo o contexto de Paulo aos Coríntios. Primeiro a primícia, que foi Jesus, mas depois os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Quando? Na sua vinda, essa que ele prometeu, e os anjos deram comprovação ali para cada um de nós. Então as 3 grandes lições da ressurreição, ela é o ápice da nossa fé. Há uma credibilidade incontestável e Jesus foi feito a primícia, portanto nós temos esta esperança. Agora vamos ao segundo tópico, falar das 3 grandes vitórias garantidas pela ressurreição. E vamos usar as 3 palavras que o comentarista enfocou para nós. A primeira vitória contra o medo, a vitória contra a tristeza e a vitória contra a dúvida. Todas estas realidades, em verdade, não são muito próprias para nós no dia de hoje, podem ser aplicadas sim, mas em especial este tópico vai falar a realidade daqueles que viveram nos dias de Jesus. Você vai ver cada um destes textos bíblicos, a realidade que nós hoje sentimos muito pouco, mas que é bonito olhar para as Escrituras e tentar entender e compreender quando Jesus começou a falar com os seus discípulos. Jesus já visualizava, já sabia o sofrimento que eles teriam naqueles dias entre a sua morte e a sua ressurreição. Ele já sabia até mesmo depois de sua ascensão, não é? Enfim, o que o processo da sua saída iria acontecer. No entanto, desde já ele disse, olha, é importante que eu vá para que venha o Consolador. Mas hoje, neste tópico, nós vamos focar no sentimento daqueles discípulos quando a hora chegou, quando o momento chegou. E nós vemos que a ressurreição foi, então, esta grande vitória de alegria para os nossos irmãos naquele tempo. Hoje nós já temos esta vitória consolidada, mas para eles foi algo excepcional. Primeiro, a vitória contra o medo. João capítulo 20. Versículo 19 e 20, o texto diz, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, olha a realidade que eles estavam, fecharam as portas porque tinham o quê? Medo dos judeus, eles se tinham ajuntado. Neste processo de terem fechado as portas com medo dos judeus, diz, chegou Jesus, e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia! Como eu disse para nós, a questão da ressurreição e da nossa esperança eterna está tudo bem estabelecido. Mas para aqueles discípulos, é verdade que eles já tinham escutado de algumas mulheres que o tinham visto ressuscitado, mas ainda não estava no ponto que Paulo diz com muitas e infalíveis provas. A verdade é que eles ainda não estavam crendo muito, não estavam tão seguros. E o sentimento que o escritor nos passa era aquilo que eles estavam vivendo, eles estavam com medo.
porque foram os judeus que mataram a Jesus, mandaram matar, e agora estavam com certeza perseguindo, não é? Tentando, você vê pelo texto de Paulo, que foi perseguir, inclusive aprisionar, não é? Os seguidores de Cristo. Então eles estavam com medo, se fecharam as portas na tardezinha, quando de repente aparece o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não só trazendo a sua palavra, a sua meiguice, mas mostrando que era ele mesmo pelas suas mãos e pelo seu lado. E o texto diz, o que aconteceu depois de ver a Jesus? Claro, que alegria de ver ao Senhor, era verdade, ele estava vivo, aleluia. Você pode imaginar aqueles irmãos ali que conviveram com Jesus aqueles anos do seu ministério, agora vê-lo vivo outra vez. Vitória contra a tristeza, João capítulo 20, versículo 11 ao 16, o texto diz, e Maria estava chorando. Olha aí a situação de Maria. Chorando, claro. Fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse Raboni, que quer dizer mestre. Oh, aleluia! Aquelas mulheres estavam tristes porque, para além do seu Jesus, o seu querido, o seu amado, o seu Senhor ter sido crucificado de uma forma tão cruel, quando elas foram ali honrar e levar especiarias e visitar o corpo do seu Senhor, tinha sido roubado. Era o que elas imaginavam. E a tristeza era ainda mais profunda, porque é um sentimento normal da humanidade nós prestarmos esta homenagem, vivermos estes últimos momentos, nem que seja com o corpo de alguém tão querido nosso. E era só isso que elas queriam, a honra de ter o corpo sepultado e ficar ali. Seria a pior das coisas, para além de morrer, o seu corpo roubado. A tristeza era profunda. Até o momento que ela ouviu a voz que ela conhecia chamar o seu nome, Maria. E naquele momento, aleluia, aí está a vitória contra a tristeza. A vitória contra a tristeza. Maria nunca mais foi triste, porque ela sabia agora que o Jesus, o seu querido Jesus, estava vivo por sempre. Para nós também, a ressurreição de Cristo é uma vitória contra o nosso medo da morte. É uma vitória contra a tristeza no mundo, porque por causa dessa fé nós podemos ter alegria. Mas para os discípulos ainda havia um terceiro sentimento, e era um sentimento de dúvida. Lucas capítulo 24, 19 a 21, e diz, e ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Tá aí, escuta aí, presta atenção nisso aí, irmão, tá? Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Essa era a sua esperança. Para nós ele era o Messias. Nós cremos que ele era o Messias, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão, nós saltamos aí para o versículo 30, e o abençoou, e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12, e os que estavam com eles, dos quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. As pessoas de lá diziam, e eles
os dois lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então veja que nós entendemos aí que nesta conversa eles abriram o coração do que se passava em seu coração. Eles haviam crido que Jesus era o Messias. Eles creram, mas agora o que acontecia? Estavam duvidando, será mesmo? Morreu, acabou, e agora? Acabou tudo, cadê o Messias? Cadê o cumprimento das coisas? Até o momento que eles o viram vivos. Então, a volta à vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, foi a vitória contra a dúvida. E para nós também é uma realidade. Muitos duvidam da nossa fé, muitos semeiam dúvida em nosso coração sobre aquilo que nós cremos. É verdade que, como diz o texto, é loucura para os sábios deste mundo, mas para nós entendemos a sabedoria de Deus e nós cremos e nós vemos porque há prova suficiente. É verdade que em um sentido parece confuso, parece difícil de entender, mas esta revelação nos deu a lógica de Deus. E Deus deu-nos comprovação histórica, palpável o suficiente para fundarmos a nossa fé numa realidade. Nós não, escute, irmão, por favor. Escute, por favor. Nós não cremos em mitos. Não deixe entrar no seu coração, no coração dos seus filhos, dos jovens da sua igreja, porque os de fora dirão e falarão: este é mais uma mitologia. Que é isso? Histórias criadas de deuses, de pais e filhos de deuses e coisas dessa que é um mundo inventado. Nós não cremos em mitologia. Deus nos comprovou, nos deu suficiente provas vivas, tocáveis, palpáveis, conhecíveis, para que a nossa fé fosse firmada na verdade e uma verdade comprovável. Quem pode dar glória a Jesus? Aleluia! Então nós vemos aí que as 3 grandes vitórias foram contra o medo, contra a tristeza e contra a dúvida. E nós terminamos o nosso estudo, o 3º tópico, as 3 lições aprendidas pelo nosso amigo Tomé, depois da ressurreição, né? O foco vai ser naquele texto da leitura bíblica em classe, não é? Ele, em primeiro lugar, aprendeu que Jesus trouxe paz por sua presença. Em segundo lugar, ele aprendeu que Jesus teve paciência e amor quanto à sua rebeldia. E em terceiro lugar, ele aprendeu que é possível crer sem ver. Então, em primeiro lugar, João capítulo 20, versículo 26, Jesus trouxe paz com sua presença. E 8 dias depois, diz o texto, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Nós estávamos estudando no tópico passado a realidade de medo que eles tinham. Claro que Jesus já tinha aparecido para os outros e só Tomé tinha ficado fora e disse: eu não creio. Só vendo, você conhece bem a história, não é? Mas quando Jesus vem, não só desta vez, não só da vez anterior, mas uma outra palavra que ele disse para nós enfaticamente: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Queridos, uma das bênçãos que nós usufruímos quando vivemos com Cristo, agora tem que viver com Cristo, porque na hora que você olhar para o movimento do mar, para as ondas, para a realidade do que está ao seu redor, como Pedro olhou, nós afundaremos. Mas enquanto o nosso olhar estiver em Jesus, nós andaremos até sobre as águas, em paz. Nós passaremos pelo fogo, nós passaremos pelas águas, nós passaremos pelas tribulações, nós passaremos pelas bonanças, em paz, porque ele nos deixou esta paz. E Tomé aprendeu esta grande lição, aleluia, que ali estava o dador da paz, juntinho com eles e vivo outra vez. Em segundo lugar, ele aprendeu que Jesus teve paciência e amor quanto à sua rebeldia. E esta, para mim, é a lição maior, porque eu teria muita raiva de Tomé. Eu posso até imaginar os outros discípulos.
dizendo em seu coração como esse Tomé não crê se nós estamos falando para ele. Não foi só as mulheres, 2 mulheres que viram, que puderam, sei lá, ver, achar alguém parecido, ter uma visão de anjos. Nós todos vimos como ele teve coragem de dizer, e a maneira que ele falou, irmãos, a maneira. E muitas vezes nós vemos entre nós, não é, pessoas que têm postura semelhante e nós damos até razão a Deus de joga fora Jesus, não, né, não tem problema, porque se não quer, que fique com o que queira, e nós temos esta raiva, né? Mas o que nós vemos de Jesus nos dá uma grande lição. Versículo 27 e 28 do capítulo 20. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Queridos, esta para mim é a maior beleza de Jesus. Ele podia ter esculhambado Tomé, ele podia ter falado com Tomé ironicamente, mas quando eu leio estas palavras, eu sinto um amor, eu sinto uma paciência, eu sinto uma graça de Jesus para com aquele rapaz. Que falou, talvez até com desdém, se eu não tocar, eu não acredito. E Jesus, quando se apresenta agora diante de todos, inclusive estava Tomé ali, ele foi com muita paciência e com carinho, disse, está aqui, Tomé, você pode tocar. Irmãos, humanamente, jamais eu faria dessa maneira, mas como eu me alegro que o meu Senhor é este Senhor. Como eu me alegro de saber que nas minhas fraquezas, nas minhas dúvidas, nas minhas debilidades, o meu Senhor, ele é paciente. Até a Bíblia chama essa palavra de longânimo. E que exemplo para nós. Aqueles que agora têm o Espírito Santo, a Bíblia diz que o fruto, né, da parte deste fruto, do fruir dele, é a longanimidade, é a paciência, é a bondade, é o amor de Deus. Isto é Deus em nós fruindo. E a prova de Jesus era tudo isso. E ativamente com Tomé. 2 lições para nós. Primeiro, sermos agradecidos, porque este é o mesmo Jesus que é paciente conosco. Quem pode dar graças a Deus que ele é paciente conosco, que ele é longânimo? Mas a segunda lição para nós é de nós sermos seguidores de Jesus, inclusive nisso. Não é passar a mão sobre o pecado. Jesus não estava passando a mão sobre o pecado. Jesus estava sendo amoroso e paciente em relação a uma carnalidade de um irmão em Cristo, de alguém que cria, mas que teve uma atitude carnal. E as atitudes carnais ao meu lado, quando não sou eu, me deixam mal. Mas quando sou eu, porque alguma outra vez eu tenho atitude carnais, eu quero a graça de Deus ainda. Eu quero o amor de Deus ainda. Eu quero a misericórdia de Deus ainda. Tá vendo aí? E às vezes isso acontece na nossa realidade entre irmãos. Que Deus nos guarde o nosso coração. A termos um coração como o de Cristo. Aleluia. Entendermos que é carnalidade, mas agirmos com paciência e amor uns para com os outros. Em terceiro lugar, ele aprendeu que é possível crer sem ver. João capítulo 20, 29, a palavra de Jesus disse-lhe Jesus para Tomé, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, Jesus já deu uma palavra que abriu os olhos de Tomé e né? Nos trouxe uma grande alegria e uma lição para Tomé. Dizer, você precisou ver, Tomé, para crer. Agora você crê. Eu fui paciente com você, você crê, você viu, eu te deixei até tocar. Ele não tocou, né? Ele teve temor. Provavelmente, pelas suas palavras, ele até se arrependeu de ter falado daquela maneira carnal. Que lindo como Deus nos ama. Sem nos expor, mas nos fez arrepender. Mesma coisa de Zaqueu, podia ter exposto toda a maldade de Zaqueu. Não,
O amor de Jesus foi corroendo o coração de Zaqueu, foi trabalhando. Como pode ele ir para minha casa sendo eu quem sou? E aquilo, irmão, só o Espírito Santo sabe fazer essa obra. A gente recebe o amor de Deus e ele trabalha para nós nos arrependermos. E aí chegou a prova do arrependimento, a confissão. Eu tenho roubado, eu tenho extorquido, eu tenho feito, mas eu não quero mais fazer, e a prova é que eu vou pagar e vou pagar mais. Mudou a vida da pessoa. E aí Jesus, com este mesmo amor, alcançou Tomé. Tomé não teve mais palavras. Ele diz: Senhor meu, Deus meu. Ou seja, temor, arrependimento. E aí Jesus fala para ele: você creu, Tomé, porque você viu. Mas mais bem-aventurados, Tomé, vai vir muita gente. Vai vir muita gente como eu, como você, como os nossos alunos, que não viram, mas creram. Aí, irmão, vira para o seu aluno. Diz: fortalece, irmão, a tua fé. Fortalece a tua fé. Porque bem-aventurados somos nós nunca vimos a Jesus face a face, mas temos a certeza, mais certo do que o pão que nós vemos adiante de nós, que em breve nós estaremos com ele, que a promessa espiritual desta palavra é segura para nós. Queridos, terminamos o nosso trimestre abençoadíssimo no Evangelho de João. Que Deus use você nesta aula, neste terminar de trimestre em nome de Jesus, que te renove em força e graça e dá uma levantada aí em nome de Jesus, que nós possamos juntos no trimestre que vem, se aprover a você estar junto conosco aqui no nosso canal. Nós vamos estar tentando, como eu disse, mais um estilo de aula, porque a minha intenção é sempre nos ajudar a melhorar, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor, para dar o nosso melhor. Por quê? Não só porque Ele merece, mas porque nós olhamos, estamos fazendo o que mais deseja Ele, é que as almas sejam edificadas, que as pessoas sejam salvas. Este é o querer, esta é a vontade de Deus, e nós estamos e estaremos mais um trimestre imbuídos nesta mesma obra. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.